Landa Lê Livros apresenta Megan Maxwell. Vai sonhando. Capítulo 28. No dia seguinte, Ruben ligou para perguntar se ela tinha ficado esperando na noite anterior. Ela mentiu. Ruben ficou tranquilo, pois pensar que ela tivesse esperado partia seu coração. Contou que tinha tentado se livrar dos colegas, mas que fora impossível, pois eles não o deixavam ir embora e ele acabou cedendo. Ruben ligou também para convidá-la para jantar fora e irem ao cinema depois, mas ela recusou, dizendo que estava cansada e que ficaria em casa. Ele entendeu, mas precisava vê-la. Por isso foi até a casa dela com uma pizza das que ela gostava, com azeitonas pretas, só que encontrou a casa vazia. Ligou repetidas vezes no interfone, mas ninguém abriu. Onde Daniela estava? Ligou para o celular, mas ela não atendeu. Contrariado, ele decidiu esperar no carro. Às 2 da manhã, ela apareceu num carro que ele não conhecia, acompanhada por várias pessoas que pareciam estar se divertindo muito. 2 dias depois, não tendo recebido nenhuma ligação dele, Daniela ligou. Ruben estava com os amigos em casa e não a convidou. Isso doeu, mas ela teve que aceitar, sem saber que 2 noites antes ele tinha descoberto sua mentira. Pouco a pouco, foram se distanciando. Não diziam nada um ao outro, mas ambos tinham consciência do que estava acontecendo. Ele a chamava para sair, mas ela sempre recusava, alegando outros planos ou fingia estar ocupada. Por outro lado, quando ela ligava, ele sempre aceitava. Tinha necessidade de vê-la. Quando se encontrava, era sempre pela boa vontade de Ruben, que, aliás, estava começando a se cansar daquela situação. O que ela estava fazendo era descarado. Tão descarado que ela começou a sair com os jogadores do AC Milan, o rival histórico do Inter, e a imprensa tinha noticiado. Naquela noite, quando chegou furioso à casa de Daniela, tiveram uma bela de uma discussão. Ruben não entendia o que estava acontecendo, e Daniela lembrou de que não tinha um compromisso com ele. Depois da briga, quando se acalmaram, aconteceu o inevitável. Eles fizeram amor apaixonadamente. De madrugada, quando ela dormiu, Ruben a ficou observando e acariciou seu cabelo com carinho. O que estava acontecendo com ela? Por que tentava se afastar dele? 2 dias depois, ele a convidou para jantar. Os companheiros de equipe tinham organizado um evento, mas ela se desculpou, dizendo que ia jantar com os pais. Porém, o destino ou o azar fez com que, de madrugada, se encontrassem na mesma balada. Daniela ficou sem fala ao vê-lo. Ruben estava ali, conversando muito animado com uma loira bonita. Isso revirou seu estômago. Mas antes que pudesse escapar, ele a viu e foi decidido até ela. Você aqui? Perguntou com um tom intimidador, olhos fixos no acompanhante dela. Com seu sorriso mais encantador, ela fez que sim. Agarrou com força o braço do acompanhante e disse: Não sabia que você estaria aqui. Ruben percorreu o corpo dela com um olhar e rebateu: E nem eu sabia que você estaria aqui. Aliás, você não deveria estar com seus pais? Com um sorriso forçado, ela fez que sim. Mudei de ideia. A arrogância de Daniela lhe provocou fúria, mágoa e desconcerto. Não aguentava mais, não queria continuar se humilhando por causa dela. Fez menção de dizer alguma coisa, mas o homem que a acompanhava aproximou-se dele. Meu Deus, você é Ruben Ramos, né? O jogador confirmou e o homem continuou. Sou Enzo. É um prazer te conhecer. Aquele nome fez Ruben mudar de cara. Enzo, o ex? Ela, ao ver a reação, sorriu com diplomacia, apesar de Ruben a estar tirando do sério. Enzo, querido, pode nos deixar a sós só um momento? Enzo se afastou sem entender nada, claro. O que você está fazendo com ele? Ruben quis saber. Tentando ser fria, ela bufou com impaciência. Pensou na resposta e disse de forma categórica: Tenho que te lembrar outra vez do que conversamos outro dia. Ele aproximando-se dele, disse baixinho: Ruben, deixei muito claro para você que entre a gente só existe sexo. Quando vai cair a ficha? Daniela, não me olhe assim e assuma isso. Você e eu não temos nada. Furioso, ele quis responder, mas ela se virou e simplesmente foi saindo. Tudo de bom, Ruben.
Ele cerrou os punhos. Aquilo estava chegando a um extremo e ele detestava. Estava saindo do controle. Nunca, nenhuma mulher o tinha tratado assim. Perdeu toda a vontade de demonstrar que ela estava errada. Virou as costas e continuou conversando com a loira. Entretanto, a noite deixou de ser divertida. Durante aqueles dias, Daniela tinha tido outra reunião com os assistentes sociais e tudo parecia estar caminhando bem. Era algo que enchia de otimismo. Tinha necessidade de sentir que algo em sua vida ia bem. Com o passar do tempo, Rubem voltou a sair nas colunas de fofocas. O touro espanhol, como a imprensa italiana o chamava, estava de volta. Ler as notícias de seus casos amorosos despedaçava o coração de Daniela, mas ela permanecia serena. Engolia o que ia acontecendo sem dizer mais nada. Ao final de um dos treinos, Norton disse ao passar perto de Rubem: "Fico feliz em ver que você retomou a vida de antes." Rubem olhou para ele com mau humor. Tinha captado a indireta. "Eu também." Depois de dias sem se verem, nem se comunicarem, Rubem ligou para Daniela, pois precisava ouvir sua voz. Surpreendeu-se quando ela se ofereceu para ir à casa dele. Também tinha necessidade de vê-lo e queria dizer que o assunto da adoção estava na reta final e que tudo indicava que acabaria muito bem para ela. Mas como acontecia na maioria das vezes, assim que passou pela porta e eles se olharam nos olhos, se lançaram um nos braços do outro, e a paixão os dominou. Precisava um do outro mais do que estavam dispostos a admitir. Umas 2 horas mais tarde, depois de terem feito amor várias vezes, e enquanto ele tomava banho e ela preparava algo para o jantar, o telefone tocou. Ao terceiro toque, a ligação caiu na secretária eletrônica e ouviram uma voz de mulher. "Se amo, amore. Como te disse, 2 dias atrás, amanhã vou chegar ao aeroporto por volta das 9. Faz dias que não me aguento pensando no nosso encontro. Estou morrendo de vontade de te ver. Faz tempo demais que não tenho notícias suas. Um beijo, amore." Gelada, Daniela ouvia a mensagem com um aperto no estômago e, ofendida, cravou na tábua a faca que segurava. Naquele momento ele disse: "Dani." Ela o encarou com frieza. "Deixa pra lá, Rubem. Melhor você não dizer nada que possa piorar as coisas." "Ah, é?" respondeu ao ver a reação dela. "Agora você se importa com quem eu saio?" Ela não disse nada e ele, decidido a conseguir uma resposta, insistiu: "Quem está provocando tudo isso é você. Foi você quem estragou tudo o que existia entre a gente. Foi você quem preferiu sair com os outros e ficar comigo. Ou por acaso vai dizer que é mentira? Rubem, deixa pra lá." Olhou para ela confuso. "Outro dia, o que você estava fazendo com o Enzo? Você mesma me disse que sempre que se viam, acabavam na cama. Foi assim que terminaram naquele dia?" Muito chateada com a situação que ela tinha provocado, Daniela olhou para ele e partiu para o contra-ataque. "Por acaso você não acabou na cama com a loira que estava com você?" Ela lavou as mãos com fúria e, quando se secou, manteve os olhos fixos nele, com uma sensação entre tristeza e raiva. "Eu pensava que as coisas iam bem entre a gente", gritou ele. "Achava que eram especiais. Você é importante para mim, muito importante. Mas acho que eu não sou nada disso para você. Senão você não faria nada do que anda fazendo. Que eu saiba, você também sai com suas amigas. Por acaso eu reclamei? Não. Então o troco de quem você me pede explicações. Então a troco de que você me pede explicações?" Ele não soube o que dizer, angustiado. Queria Daniela só para ele e, antes que pudesse responder, ela mudou a expressão e sussurrou: "Me desculpe, Rubem." Quando ouvi a mensagem, meu lado possessivo falou mais alto: "Te peço perdão. Quem sou eu para reagir desse jeito?" "Dani", murmurou desesperada, assustada pelo que viu nos olhos dele, e antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, ela se jogou sobre ele e o beijou. Pasmo por aquela explosão, Rubem a pegou nos braços, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Daniela interrompeu, olhos fixos nele. "Não diga mais nada. Me leve para a cama e faça amor comigo." Dito e feito, ele fez o que ela pedia, e Daniela, sem querer falar mais sobre o que tinha acontecido, deixou que ele assumisse o controle. Entregaram-se ao prazer mútuo.
A paixão entre os dois era incrível. Os olhares excitados e as carícias cheias de erotismo que trocavam os deixavam loucos. Precisavam um do outro e gostavam e se amavam. Às 5 da manhã, ela acordou sobressaltada pelas câimbras. Ao ver que Rubem dormia ao seu lado, sorriu e o observou. Durante mais de 20 minutos, dedicou-se a admirá-lo sem tocá-lo, até que finalmente se levantou e entrou no banheiro. Olhando-se no espelho, pensou: o que estou fazendo? Assim, sem pensar em mais nada, fechou os olhos, se sentou no chão do banheiro e chorou. Devia ser forte e acabar com aquilo de uma vez por todas. 1 hora mais tarde, sem fazer ruído para não despertar Rubem, ela se vestiu. Quando estava na sala, calçando as botas, se assustou ao ouvir a voz dele. Indo embora? Daniela não conseguiu responder sem olhar para ele. Rubem insistiu. Você ia embora sem se despedir? Chegamos a esse ponto? Ela se arrepiou toda. O que menos queria era dizer adeus e sabia que, assim que saísse por aquela porta, já nada seria como antes. Ele retomaria sua vida e ela a dela. Você estava dormindo e eu não queria te acordar, respondeu voltando-se na direção dele, para que Rubem visse que ela sorria. Durante alguns segundos, olharam-se nos olhos até que ele finalmente disse: Escuta, Dani, a Gina não significa nada. Se você vai embora por causa daquela ligação, quero que saiba que... Não vou por causa disso, Rubem. Vou porque acredito que não devemos continuar. A resposta o deixou chocado. Foi até ela e disse, tentando fazer com que ela o encarasse: Mas do que você está falando? Ao ver que ela não respondia, quis entender. Gosto de você e sei que você gosta de mim. Por que não podemos continuar como estávamos até agora? Por que não, Rubem? Essa resposta não serve para mim, mas não vou te dar outra. Por que você está se afastando de mim? Por que não quer continuar nossa relação? Ela não respondeu e ele insistiu. De um tempo para cá, você não para de fazer coisas estranhas, de sair com outros e de me evitar. O que está acontecendo? Eu te fiz algum mal? Não está acontecendo nada, respondeu, sentindo-se péssima. Eu só quero recuperar minha vida. Recuperar sua vida? É, mas, Daniela, você ainda não se deu conta do que significa para mim. Ele quis segurar-lhe o braço, mas ela repeliu o contato, furiosa, e Rubem soube, então, que tudo estava perdido. Sem tocá-la, perguntou: Então está tudo acabado? Está. Para sempre? Os dois se arrepiaram, mas ela respondeu com fingida frieza: Rubem, podemos continuar sendo amigos, mas meus sentimentos por vocês são muito fortes para eu ser só seu amigo. Daniela, sou muito possessiva em relação a você. Esqueceu? Ela não respondeu. Tinha uma vontade louca de chorar e ele notaria a voz entrecortada. Você é especial para mim. Por sua causa eu mudei. Por você eu faria qualquer coisa, porque você não dá valor a nada disso. Com o coração em frangalhos de tanta dor, ela respirou fundo para acabar a conversa. Não sinto o mesmo que você. Para mim, você é apenas mais um. Rubem olhou para ela sentindo-se arrasado. Aquela frase era a última coisa que queria escutar. Em seus olhos se viu o desespero de perder alguém tão especial. Acho que chegou o momento de continuarmos com as nossas vidas, acrescentou ela. Você tem as suas belas e você tem o Enzo e seus amigos, não tem? Ela pestanejou. Fez que sim e pôde ver o rosto dele ficar tenso. Quis correr até os seus braços e lhe contar a verdadeira razão de seus medos. Sabia que não estava sendo justa. Você se importa se eu visitar a Suhail e o Israel? Perguntou furioso. Claro que não me importo. Sei que eles vão adorar. Rubem concordou com a cabeça e com o rosto duro respondeu entre dentes. Muito bem. Se tudo acabou entre a gente, saia da minha casa e nunca mais volte. A raiva, a fúria, a dureza daquele olhar se cravaram no coração de Daniela. Mas era o que precisava para que tudo terminasse. Depois disso, calçou as botas e disse com os olhos nele: Adorei te conhecer. Ele não respondeu e ela, depois de fazer carinho na cabeça da cachorra, foi embora. De dentro da casa, Rubem observou-a entrando no carro.
Sem pensar duas vezes, apertou um controle remoto para que o portão da rua se abrisse e ela saísse. Assim que o portão se fechou, atirou o controle no sofá e xingou furioso. O que ia fazer sem Daniela? Os dias se passaram. Nenhum dos dois entrou em contato com o outro. Ambos tinham assumido que a relação tinha terminado. Antonella era a única pessoa que Daniela permitia que visse sua vulnerabilidade e sua dor. Na frente dos pais, ela fingia. Não queria que o pai visse que estava mal e culpasse Ruben. O mês de maio começou e ela retomou o emprego no hospital. Nesse meio tempo, soube que Ruben estava tocando a vida pelo que lia sobre ele nos jornais. Suas noitadas eram o assunto preferido da imprensa de fofocas, junto com seus gols. A imprensa também destacava sua mudança de atitude. O jogador se mostrava mal-humorado e agressivo desde a volta.